tia, eu estava morrendo de saudade. Aliás, eu estou morrendo de saudade de vocês. Louco que passe logo esse período de quarentena para a gente poder se encontrar e ter as nossas aulas presenciais, tá bom? Mas enquanto isso não passa, nós vamos ficar sempre por aqui fazendo as nossas aulas online para que vocês não fiquem sem atividade, tá bom? Antes de iniciar a nossa aula de redação, eu gostaria de saber se vocês adoraram, eu acredito que já terminaram a leitura do livro, não é isso, pessoal? Então eu quero saber se vocês adoraram a leiturinha bonitinha do livro Senhora de José de Alencar. Olha, eu adorei. O que é aquilo, minha gente? O que é Aurélia? Que coisa maravilhosa, que coisa excelente. E vocês também gostaram desse jeito? Da forma que eu estou falando aqui, empolgados? Eu espero que sim. E Fernando Seixas, e aí? Descobriram o verdadeiro caráter daquele rapaz? Será se ele realmente saiu por aí dando golpes e golpes nessas moças lindas e ricas? Ou será se realmente por trás de todo aquele cara ali que vocês disseram que de repente não tem caráter, que estavam tentando dar o golpe, a Aurélia e tudo mais? Será golpe, minha gente? Vocês ainda acham que era golpe? Olha, eu acho que era amor. Será amor? Será golpe? Mas se realmente ele disse que amava a Aurélia, por que ele fez tudo aquilo com ela? Ah, eu quero saber de vocês. Vocês é que tem que me dizer. Agora vocês podem me dizer com propriedade que vocês fizeram a leitura do livro, bonitinho, tudo certinho. Eu quero saber o que vocês acharam de Fernando Seixas, o que vocês acharam de Aurélia, o que vocês acharam do Lemos, o que vocês acharam de Amaralzinha. E aí, deu certo, minha gente? A Amaralzinha conseguiu voltar com o amor da vida dela? Tudo se ajeitou naquilo ali? Pois eu quero saber. Pronto, pois em breve vou mandar uma atividade bem legal para vocês responderem. E aí eu vou poder saber o que aconteceu, o que vocês acharam da história, tá bom? Espero que tenham gostado, porque eu adorei. Olha que esse autor aqui, José de Alencar, ele é ousado. Nesse período aqui, colocar a Aurélia como mulher daquela, mulher forte, mulher capaz de resolver seus problemas e às vezes até os problemas dos outros. Então ele é um autor bem corajoso, é um autor assim que merece o nosso respeito. Vocês não acham, não? Eu acho. Vamos lá então. Voltando aqui para a redação, pessoal. Nós vamos conhecer a narrativa de ficção. O que é a narrativa de ficção? É um texto, olha aqui o conceito bonitinho. Narrativa de ficção é um texto em que ele é contado de forma fictícia, brincando com os fatos. Ah, mas é um conto? Vamos saber daqui a pouco se é um conto ou se não é um conto. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que a narrativa de ficção é aquele texto em que eu conto brincando com as coisas. Eu posso criar um ser imaginário para minha história e nele eu posso transformar também um sapo em príncipe. Olha a narrativa de ficção. Tá bom? Se eu quiser brincar um pouquinho com a história, eu posso brincar. Agora, que esse ser que eu posso transformar um sapo em príncipe, ele é bem mais característico do conto de fadas, tá bom? Então, narração é uma história que não é real, só que ele é menos fantasioso do que o conto, tá certo? Só lembrando, pessoal, que tem alguns livros de contos, ou os livros que vocês costumam ler, que vocês costumam ler no dia a dia da vida de vocês, e que ele tem o quê? A capa e a quarta capa. Só que às vezes nós não damos tanta importância a essa capa. Por isso que é importante a gente perguntar a vocês, e aí, o autor, qual é o nome do autor, qual é o nome da editora, né? Qual a imagem que tem na capa, o que vocês acharam dessa imagem, tá certo? Tem a ver com a história? Vocês acham que realmente a capa mostra algo da história? Mostra muita coisa da história. E também a quarta capa, tá bom? Ela mostra uma pequena síntese da história. Ela conta aqui um pouco. Então, através disso aqui, eu posso entender, eu posso compreender sobre o que aquele livro vai tratar. Ah, mas isso não tem importância. Isso é super importante. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda o entendimento de vocês. Vocês vão sair por aí lendo o livro sem ter esse primeiro contato com o livro. Isso não é bom.
A primeira coisa que eu devo fazer é conhecer a capa do meu livro, depois eu conhecer a quarta capa do meu livro, para até facilitar o meu entendimento. Isso vale para narrativa de ficção, para contos ou qualquer outro livro que vocês estejam lendo nesse momento de quarentena de vocês. Bom, pessoal? Vamos lá. Elementos da narrativa de ficção. Olha aqui os elementos. Enredo, narrador personagem, narrador observador e outros mais. Ah, tia, mas aqui é o conto. Aqui é uma narrativa de ficção. Na narrativa de ficção, os elementos são os elementos que tem no conto. Muda-se que o conto ele é bem mais fantasioso, tá bom? Então nós temos o enredo, que é aquela parte em que você vai contar a história, você leu bonitinho toda a narrativa de ficção e aí você vai poder contar da forma que você entendeu, só que sem tirar as partes essenciais do texto, tá certo? Eu vou fazer o meu resumo, meu enredo, vou contar a história do jeito que eu consegui entender, mas sem tirar as partes do texto. Vai ter introdução, vai ter desenvolvimento, vai ter a conclusão, vou manter os personagens, só que algumas coisas que acontecem eu vou poder deixar um pouco fora da minha história e nem por isso ela vai perder o sentido, tá bom? Narrador, personagem. Olha só que eu coloquei aqui, primeira pessoa. Estão lembrados? Primeira pessoa. Narrador, personagem. Eu conto, eu participo da história. Narrador, personagem. Narrado em primeira pessoa, tá bom? Tem a presença dos verbos e dos pronomes em primeira pessoa. Não esqueça que isso é o ponto-chave para eu entender o que é um narrador. Se é um narrador personagem ou narrador observador. Olha aqui o observador, vai mudar um pouquinho, ó. O narrador observador é narrado em terceira pessoa. Mas o que é que eu observo então? Os verbos e os pronomes, gente, tá certo? Se lá no narrador personagem eu vi que os verbos são em primeira pessoa e que os pronomes também são aqueles pronominhos bonitinhos de primeira pessoa, no terceiro eu já sei que são em terceira pessoa. Foram, passaram, caminharam, saíram, gravaram, leram, tá bom? Por exemplo, oitavo ano, eu li vários livros, eu estou contando uma história do oitavo ano, só que eu não participei. Eu só estou sabendo da história, que vocês estão lendo aí vários livros, e eu estou dizendo, oitavo ano leu vários livros, tá bom? E o narrador onisciente, olha que outro narrador bonitinho, sabe de tudo, engraçadinho. Olha só, ele sabe de tudo, inclusive o que acontece com os personagens. Olha só que legal. Vamos lá. Os personagens podem ser o primário, secundário, protagonista e antagonista. Estão lembrados disso aqui tudo? Muito bem, lembraram, né? Personagem são os primários, são aqueles... Professora, mas personagem primário pode ser só um personagem? Não. Se tiver um casal que são os protagonistas da história, eles são os personagens primários, porque a história ela acontece ao redor desses personagens, tá bom? E ao mesmo tempo que eles são primários, eles podem ser protagonista ou de repente até antagonista, pode ser primário. Já imaginou uma história sem ação? Já imaginou aquela história monótona que não acontece nada? Então vem aqui o antagonista bonitinho para fazer sucesso na história. Então ele é considerado o protagonista vilão, maldoso da história. Muitas vezes, minha gente, como se trata de um conto, muitas vezes, ou uma narrativa de ficção, ou o próprio conto, né? Mas nesse caso aqui a narrativa de ficção, como se trata desse tipo de texto, muitas vezes esse antagonista aqui, ele não é aquele maldoso, que chega matando, que chega fazendo aquela coisa toda, mais pesada. De repente é uma maldade mais leve, ele engana um personagem, engana outro, só para poder ter ali a ação dos fatos, a ação dos acontecimentos, tá certo? Diferentemente, às vezes, de um filme, de uma novela, que é um outro gênero que, às vezes, o antagonista, ele chega com força total. Nesses outros gêneros, às vezes, o antagonista, ele já chega, ele mata não sei quantas pessoas, aí gira aquela coisa toda, até porque a novela é bem mais demorada. É diferente do texto aqui que nós estamos vendo, tá bom? Aí, vamos lá. O tempo pode ser psicológico, olha aqui o bonitinho,
cronológico e flashback. Lembrou de alguma coisa aqui nesse tempo flashback? Muito bem, lembraram de senhora, não foi? Ótimo, parabéns para vocês. Aí o flashback é aquela história em que o autor há uma necessidade de voltar lá atrás para poder contar tudo que aconteceu para você poder se situar na história. Estão lembrados que vocês só conseguiram entender a história de Aurélia depois que vocês leram a segunda parte? Mas aquele ali é o flashback. Vocês entenderam tudo sobre a Aurélia, vocês entenderam tudo sobre Fernando, vocês entenderam tudo o que aconteceu com a Aurélia. Passaram até a amar a Aurélia depois disso, não foi? Estou sabendo dessa história. Pois é, então isso é o flashback. E aí o cronológico é aquela narrativa marcada através do tempo, a hora, o dia de semana, uma data, do mês, alguma coisa assim. E o psicológico, os personagens, a necessidade dos personagens, às vezes assim, não há necessidade, mas os personagens, eles voltam um pouquinho para pensar no que aconteceu, eles ficam pensando numa historinha, tá certo? Mas nada comparado ao flashback. O flashback, ele retoma toda uma história dos personagens para deixar você ali situado, bonitinho do que aconteceu, tá bom? Vamos lá. Aí nós temos também o espaço, onde acontece a história. E o espaço pode ser um lugar. Olha, vamos fazer o seguinte. Tem textos que tem como o autor colocar em vários espaços, mas tem outros que não, tá bom? Narrativa de ficção vai depender, ela pode acontecer em um único lugar ou ela pode acontecer em mais de um lugar, tá certo, pessoal? Assim como o conto, ele pode acontecer apenas em um castelo ou não, ele pode acontecer no castelo, ele pode acontecer na casa da Bela, ele pode acontecer no caminho para a casa da fera, vai depender. Tá certo? O importante é você reconhecer esse espaço da narrativa. Ótimo? Vamos lá. O clímax é maravilhoso. O clímax é aquele momento em que você fica, meu Deus, eu não acredito que vai acontecer isso na história. Aí você fica aflita e aí tudo começa a ficar meio e você fica louca para saber o que vai acontecer. Lembra que na novela, só um exemplozinho para vocês aqui, que novela também é um gênero, por isso que eu estou citando ele como exemplo, às vezes é um pouco mais fácil para vocês assimilar, tá bom? Na novela vocês estão lembrados que quando termina para seguir lá no outro dia, sempre termina naquele ponto terrível que você quer, porque quer assistir no dia seguinte, porque você acha que o bicho vai pegar no dia seguinte. Pois pronto, isso é o clímax, é aquele momento de tensão, que você quer saber o que vai acontecer. Tá certo? E o desfecho é aquele nosso, o que? O desfecho pode ser o final ou a conclusão da história. Você quer saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Aliás, desculpa. O desfecho é o finalzinho. Tudo vai desenrolar ali, no final da história. O final de Aurélia, por exemplo, o final de Fernando Seixas, ou de outros personagens da narrativa de ficção. Tá bom, minha gente? Narrativa de ficção versus conto. Por que eu coloquei isso aqui? Porque vocês vão imaginar o seguinte: a tia acabou de explicar só sobre conto. Não, eu expliquei a narrativa de ficção, dizendo a vocês que que narrativa de ficção parece com um conto. Mudamos um pouquinho porque o conto geralmente é a narrativa menor. A narrativa de ficção te dá um espaço para produzir muito mais do que um conto. E a outra coisa, esse conto aqui, geralmente os elementos mágicos, eles aparecem com mais frequência, tá bom, pessoal? Mas os elementos, eles são iguais, do mesmo modo que você vai classificar, que você vai caracterizar um conto, você vai caracterizar, observar os elementos narrativos também na narrativa de ficção, tá bom? Voz dos personagens, olha que legal, acho que isso aqui vocês já conhecem, bonitinho, a voz dos personagens. A voz do personagem é como ela é colocada na nossa história, narrativa de ficção e todos os gêneros em que há esse tipo de discurso. O discurso direto é aquele marcado através de parágrafo. O narrador faz aquela introduçãozinha e depois logo vem o parágrafo e a fala real do personagem, ou pode vir marcado através de aspas. No discurso indireto aqui, ele muda, ele tira os parágrafos e aí ele já conta direto uma história que aconteceu, tá bom? Sem precisar ser marcada por
parágrafos. Pessoal, a atividade que vocês vão fazer da página 81 até 88, até 85, tá bom? Tá aqui marcadozinho para se vocês esquecerem, voltarem aqui e dar uma olhada. Viu? Do capítulo 5, nós temos aí a campanha publicitária e social. Essa aqui eu vou propor a vocês apenas uma produção de texto, tá? Essa campanha publicitária ela vai trabalhar com questão de cartazes e a vida social, tá? Então vocês vão dar uma olhadinha bonitinha na página 108 a 110 e vão produzir um texto, viu, minha gente? Cartaz, que já é do conhecimento de vocês, as características, tá certo? E outros tipos de texto de campanha publicitária. E o social é voltado para a nossa sociedade. Alguns casos que tem na sociedade, que precisam ser mostrados, e aí faz, ou que precisa divulgar, ou que precisa conscientizar, e que é feito através dos cartazes, viu? Dê uma olhadinha na 108 até a 110 e façam essa produção. Bom, meu povo, até a próxima aula, um beijo a todos, viu? E até breve.